hoje, sexta-feira, não propriamente o debate informativo, temos uma grande entrevista sobre a situação política, social e econômica de Cabinda, um enclave angolano rico em petróleo, mas marcado por tensões históricas e desafios persistentes entre a inclusão, autonomia e autodeterminação, a cruzada partidária busca ao eleitorado em 2027. E temos um grande convidado, Dr. Raul Tade, cujas credenciais dispensam a apresentação, já foi vigário-geral da Diocese de Cabinda, doutorado em Teologia Moral e em História, Ciências Políticas, e atualmente o primeiro-ministro do governo Sombra, atributos que nos levam a um entrevistado com, digamos, vasta gama de conhecimentos para atender às expectativas desta entrevista. Doutor Raul, muito bom dia. Saudações a Manel, extensivas também a toda a direção da Rádio 3 e toda a equipa técnica desta rádio, e também a todos os amantes da rádio, aqueles que neste momento acompanham este programa. Um bom dia a todos. Muito obrigado por fazer parte desse espaço. O João Gaca, que assegura tecnicamente esta entrevista, a firmeza molenga na realização, ainda a colaboração de Chove Wemba e supervisão de José Silvino Samuel. Então, Roberto, quando falamos da situação política da vida, o que é que nos vem prima facie? Ora bem, mais uma vez, aqui para refletirmos sobre questões que têm muito a ver com a nossa vida em sociedade, mas também como indivíduos. A última vez que eu cá estive foi provavelmente em janeiro, quando dos 50 anos de Amor na Dor. Nessa ocasião, eu tinha aqui deixado um repto relativamente ao jubileu dos 50 anos da independência de Angola, no sentido que devia ser uma oportunidade para que se olhasse para Cabinda e se encontrasse uma saída do conflito que também já faz 50 anos. E então, eu creio que o grande problema político de Cabinda, que ainda não tem solução, é exatamente este conflito, ou podemos dizer, noutros termos, o diferendo político-militar, que ainda persiste neste território. Eu lançava o reto naquela altura, que era uma ocasião interessante, que se podia muito bem aproveitar para um reencontro entre a cabindanidade e a moralidade, no sentido de preservarmos a paz baseada na justiça. O seu jornalista certamente acompanhou, ultimamente nós tivemos a mensagem pastoral dos bispos da CIAS, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, uma mensagem interessante. Eu li essa mensagem e estive a refletir sobre ela. Os bispos, tal como fizeram em 1985, quando dos 10 anos de independência, com a carta pastoral Hinos na Esperança, puseram o dedo na ferida. Não só foram buscar os aspectos positivos
da conquista da independência, que todos os títulos, relativamente à comparação que eles fazem, os bispos nesta carta, com aquilo que foi a situação da administração colonial portuguesa, né? Essa liberdade conquistada em 75 valeu a pena. E os bispos tiveram também coragem de trazer aspectos que, infelizmente, vão sendo uma mácula nestes 50 anos de independência. Apontaram sem tabus variadíssimos problemas que afligem os angolanos nestes 50 anos. E até certo ponto, se nós olharmos bem para esta mensagem pastoral dos bispos de Angola, até certo ponto podemos dizer que há um cartão vermelho que estão a dar até a governação de Angola nestes 50 anos, tendo em conta tanta coisa que ainda não se conseguiu fazer, tanta coisa negativa que anda por aí. Mas o meu espanto é que os bispos de Angola omitem, talvez propositadamente, talvez não, a situação de Cabinda. Eu creio que era uma oportunidade também que os bispos de Angola, bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, pudessem refletir e dar também uma palavra sobre este conflito de Cabinda. Celebrar 50 anos de independência, mas estão a esquecer-se de um território onde ainda há problemas por resolver nessa perspectiva, né, política. Né? Portanto, eu creio que podia-se aproveitar esta ocasião também, como já o fizeram os bispos no passado, não é? Fazer uma exortação também ao governo de Angola para tomar uma iniciativa séria relativamente à solução do grande problema que temos. Existe sim uma situação estacionária do ponto de vista das operações militares. A FLEC não mais, digamos, faz operações com a intensidade que a caracterizava há 20 anos atrás. Agora que se celebra os 50 anos, parece-me não haver da parte política angolana o interesse em se buscar um consenso. Não estará este cenário a convidar os cabindas a refletirem a sua situação numa perspectiva mais autonomista? Eu creio que a questão do conflito na perspectiva militar não é uma questão, digamos assim, que possa, de alguma maneira, determinar aquilo que deve ser o caminho para a solução. Em princípio, nós sabemos todos que qualquer ação militar só tem a perspectiva de fazer alguma pressão. Nós não podemos esperar que uma guerrilha tome de assalto um território, não é? E vem aqui hastear a bandeira e dizer que praticamente isso já é um país soberano. Isso não vai acontecer. Tal como já aconteceu também em 75. Aliás, sabemos muito bem que ter a guerrilha do MPLA, ter a guerrilha da UNITA, da FEDELA, que lutavam pela independência de Angola, nunca conseguiram, de facto, ocupar grandes áreas ou circunscrições administrativas, não é? E era um instrumento de pressão que muito contribuiu para a independência de Angola. Mas não foi só isto. Se fosse só a guerrilha por si mesma, provavelmente a independência teria chegado muito mais tarde ou nunca. Portanto, houve vários fatores que contribuíram para isso. Então, nós pretendemos também dizer aqui que temos que olhar para esta questão de forma holística, não é? Não só a partir de uma guerrilha que ora está ali ativa, ora parece que está desativada.
Portanto, não é esse o interesse maior. O interesse maior é mesmo político. E nós temos que ter o foco nessa perspectiva política, nós os cabinas, Qual é a perspectiva política dos cabinas? mas também Angola, sobretudo, porque essa situação não é. Mas, quando sabemos que se assiste da parte das organizações que defendem a autodeterminação da cabina, digamos, a algum afastamento naquela perspectiva que as caracterizava, um enfraquecimento das próprias flecas, um enfraquecimento do movimento cívico pró-cabina. Não, Zé Manuel, nós temos que ter em atenção, e aqui temos que ser mesmo muito sérios, para nós queremos fazer conhecimento sobre este tipo de fenómeno. Veja que eu tenho estado reiteradas vezes a dizer que o problema de cabida consiste primordialmente no direito à sua autodeterminação. Este é o ponto. E esta questão que é negada por Angola, que considera a cabida em 65, é um ponto. O governo de Angola e outros atores políticos angolanos nos partidos provavelmente possam ter alguma iniciativa obrigatoriamente até à questão da independência. Portanto, o que nós estamos a ver é que os partidos políticos angolanos, como é o caso da UNITA, ultimamente o caso do Trajá, vem para Cabinda e dizem, não, nós queremos que Cabinda seja uma região autónoma. Essa questão não é nova. Já com o Dr. Savimbi, o Jonas Savimbi, ele dizia que independência, Cabinda tem suas razões de reivindicar, etc., reconhecer essas razões todas. E até dizia que não era necessário combater os cabindas, como o da faz. Mas a solução para ele era a autonomia, nunca a independência. O velho Alder Roberto também nunca pensou, por exemplo, numa questão de uma independência cabinda, mas está outra questão. E o presidente Eduardo Santos, entrevistado, não me lembro agora se é na SIC ou RTP, estações televisivas, dizia que nós, pronto, considerando a situação, não sei o que tal, que os cabindas ainda reivindicam e tal, nós estamos a pensar numa solução. E o jornalista acrescenta, numa autonomia, disse mais ou menos isso. Portanto, admitiu que também já tive esse pensamento. Aliás, naquela altura, antes das eleições de 92, depois do Bicesse, houve para Cabinda, aliás, depois, não sei se foi antes ou depois das eleições de 92, houve aqui um ensaio, essa questão de sondagem da população de Cabinda, nessa perspectiva de uma autonomia. Portanto, essas soluções desse tipo devem vir de Angola para Cabinda. Não devem ser Cabinda para Angola. Está a perceber? Portanto, o único problema que está aqui para Cabinda é a sua autodeterminação. Não há outro. Portanto, os movimentos não se criaram para lutarem por uma autonomia. Os movimentos não se criaram, não se criou para lutar por uma autarquia. Portanto, agora, esse tipo de soluções ditas intermédias ou progressivas podem vir lá do outro lado, mas não devem ser logo, portanto, a primeira opção dos cabidas. Não é a primeira opção. Com esse cenário todo, disse há pouco que o Prajá, Belos Vucu esteve cá e disse de bom tom que também a autonomia era a solução razoável. O UNITA defende e sempre defendeu com o Jonas Savimbi, o Adalberto e o Samacuba. E vários players políticos angolanos vão levantando esta possibilidade da autonomia. Acredita que
existe, de facto, uma vontade política dos autores políticos angolanos a se conceder uma autonomia para Cabinda, já que um cenário deste deve passar pelo Parlamento? Bom, é claro que neste momento isso terá que haver transformações políticas significativas no cenário angolano, com uma democracia um pouco mais adulta, para se admitir este tipo de figurino na Constituição. Porque ainda reinam muitos tabus. Embora esses partidos, mas é um bom começo que esses partidos já tenham esta visão e pretendam evitar o tema da independência com essa questão da autonomia. Portanto, tenham todo o direito de o fazer, mas enquanto o MPLA estiver no poder, eu creio que essas intenções, infelizmente, não poderão ter conta. Porque o MPLA não está interessado nisto. Já deu conta, já deu por uma A mais B, eles têm estado a dar, digamos assim, estão a dar a entender que esta questão é um não assunto, sobretudo com o presidente João Lourenço, que durante todo o seu consulado tem estado a ignorar completamente toda essa situação de conflito ali. João Lourenço disse nas suas entrevistas recentes que se sentia Cabinda e conhecia o problema de Cabinda. Mas agora que levanta esta questão da sua ignorância, ou seja, a sua indiferença em relação a este problema, estará a transmitir que cenário? Isto é claro que o problema de Cabinda é um incômodo. Eduardo Santos teve ainda uma humildade de enfrentar esse problema com várias iniciativas. Mesmo não sendo iniciativas eficazes para resolver o problema. Mas tentou fazer alguma coisa. O João Lourenço entendeu nada a fazer. Portanto, na perspectiva da estratégia, o nada a fazer também conta. Na estratégia, você pode fazer alguma coisa, mas também pode nada a fazer. É a estratégia dele. Não tocar nesse assunto, não mexer nisto. Deixar a coisa andar. Estará a deixar a imagem de não querer ser o culpado se eventualmente Cabinda venha a alcançar um estatuto não esperado pelo MPLA? Vai deixar apenas a imagem do mau presidente, nessa perspectiva. Que posição os cabindas devem tomar diante deste cenário interno de Angola? Bom, eu creio que em função da luta, eu creio que os cabindas já o estão a fazer com alguma resiliência e algum foco. Porque se não houvesse essa resiliência, nós não estaríamos aqui hoje a falar desse assunto. Esse assunto estaria enterrado já há algum tempo. As estratégias de poder político instalado em Angola, tanto diretamente em Angola, sempre foram no sentido de abafar esse poder, enterrá-lo já definitivamente. Tentou-se com o Chinês, tentou-se fazer do Abissante, está-se a tentar ainda agora com o presidente João Lourenço, para acabar com isso. E a grande estratégia foi exatamente isto, não deixar que esse problema ganhe dimensão. Mas o que estamos a ver, a questão da vida ganha cada vez mais dimensão. As novas gerações que nasceram depois de 75, hoje já se batem por este problema. Isso já é muito bom. Já vão ganhando consciência disso. Portanto, eu creio que a luta pelas causas começa quando nós interiorizamos essas causas através de uma consciencialização. Isto é fundamental. Né? Agora, as formas de luta, pronto, são aquelas que nós conhecemos. Né? Aquelas formas do ativismo, aquelas formas de política ativa, e para não falar da forma tradicional, que é aquela do movimento de guerrilha que anda por aí. Portanto,
Isso significa que são várias maneiras, são várias maneiras de se procurar não deixar morrer o problema. E eu creio que este problema não vai morrer mesmo. Nós que já estamos na idade que estamos, fazemos questão, porque nós ainda estamos no palco, né? Nós que vivemos ainda a realidade da administração colonial portuguesa, vivemos essa realidade dos 50 anos, nós temos algo a transmitir à geração nova, né? Que está agora a vir também para o palco. Nós já estamos de saída do palco e eu creio que este palco não vai ficar vazio. Vai ter os seus novos atores. E eles já estão aí a despontar. Se o MPLA tivesse que negociar, o governo angolano tivesse que negociar com os cabides, quem seriam os representantes legais do povo de Cabo? Estamos a fazer uma pergunta difícil. Não vou ser eu agora a dizer quem deve representar aqui. Porque levanta sempre esta questão. Mas é claro que, normalmente, a legitimidade temos dos... de estar organizados, né? Organizados, porque o nosso vai... O que é que fizeram os portugueses naquela altura? Preferiram reconhecer a legitimidade exclusiva aos movimentos de libertação. Portanto, em Paliá, há muita e a FNL. Hoje são muitos. Mas havia vários atores angolanos na altura, até na diáspora. Havia vários atores angolanos e até havia um segmento branco em Luanda ou em Angola, não é? Que pensavam numa independência tipo da Rodésia, não é? Ou do Brasil. Portanto, mas não foram desleixados. Foram apenas... Agora, tem que se ver. Existirão esses autores da parte de Cabinda que podiam negociar com alguma legitimidade? O governo angolano, se quiser negociar com os Cabindas, sabe muito bem com quem deve negociar. Sabe quem são os que representam os interesses legítimos do povo de Cabinda. Agora, se quiser fazer brincadeiras, pode fazer com qualquer um. Porque se for para encontrar uma solução séria, que deve ser assumida como uma coisa séria, tem que procurar também pessoas sérias. E se for abordar... Se quer brincar, vai encontrar. Os brincalhões também que andam por aí. E nós não de facto, da nossa praça do ativismo cá em Cabinda, há muitos brincalhões. Uns sérios, mas também há muitos brincalhões. E se forem convidados membros da sociedade civil, o Dr. Raul Tati é um daqueles rostos da sociedade civil. A sua ida para a UNITA não seria um impedimento para representar os Cabindas numa mesa de negociação com o governo angolano? Em primeiro lugar, o que é que me leva a ter essa parceria com a UNITA? É parceira, eu não estou dono. O que é que me leva a estar com a UNITA? É exatamente nessa perspectiva da procura de soluções. É que a Cabinda que me leva a estar lá. Porque o primeiro convite foi feito pelo antigo presidente da UNITA, Dr. José Samatuba, para ir ao Parlamento. O que dizia ele que a questão de Cabinda não pode continuar na periferia. Tem que ir lá no centro, onde se discutem os problemas políticos. É o Parlamento. Né? E era preciso, nós começamos já a levar para lá a questão de Cabinda, se bem que constitui ainda um tabu. Discutir essa questão. Mas fomos, de alguma maneira, deixando recados. O problema está aí, tem que ser visto com olhos de ver, não vale a pena tapar o seu papaleiro. Chamaram-nos a atenção várias vezes sobre essa nossa audácia ou ousadia de lá de colocar essas questões, como já o fazia o nosso malogrado Raul Dana. Né? O Dana não foi para a UNITA por causa só de queria só fazer política sem mais ninguém, mas queria exatamente encontrar também uma solução para Cabinda. Qual é a sua condição? É militante? Eu não sou militante da UNITA, nunca vou ser. Mas é primeiro-ministro do governo Sombra. Em que condição assumiu esta posição? O presidente da UDF, quando me convidou para isso, de facto foi que eu disse que eu não queria assumir isto,
porque isto é para os quadros da UNITA. Deve ser exatamente isso que nós queremos combater, porque o MPLA faz exatamente isso. Os cargos, as funções todas são para os militares. Nós queremos contar com a sociedade civil. E, como figura da sociedade civil, convidou-me para esta função. E pediu-me que este governo centralista não fosse composto apenas por militares da UNITA, que procurasse quadros da sociedade civil para ocuparem os cargos do governo sombra da UNITA. Portanto, a perspectiva é esta, não é ser membro. Eu não sou membro da... E que avaliação faz dessa sua experiência de primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA? Bom, é uma experiência interessante, é uma escola política, não é? Eu creio que estou aprendendo muita coisa por aí. Será um ensaio para, no futuro, digamos, que no cenário que se pode imaginar de autonomia, vir a ser o presidente da região autónoma? Ô Zé Manuel, está aqui a fazer futurismos que a mim não importa honestamente. Como é que olha, porque disse que hoje existem players verdadeiros e falsos a nível do cenário político cabindense. Como é que olha para os vários movimentos que foram surgindo cá no interior e ainda muitos lá na diáspora e existir entre eles alguma crispação? Não, o importante é que estes movimentos tenham seriedade necessária e tenham foco no problema. Né? Eu não sou muito de bota abaixo de tentar, como fazem muitos, já são muitos movimentos, não sei o que tal, isso fragiliza a causa. Mas pode também fortalecer a causa, porque dá-lhe maior dimensão. Eu, de facto, não costumo desmistificar, né? Vocês, os cabindas, estão divididos, muitas vozes, não sei o que tal. Eu creio que nesse cenário todo, nós temos que olhar para os sinais mais sérios, dos ativistas mais sérios, daqueles que o regime conhece. Por isso mesmo é que são perseguidos. Porque uma pessoa não séria não é perseguida. São perseguidos, são levados para as cadeias, etc. Porque são sérios. E estão ali para fazer sacrifício por esta causa. Agora, a única coisa que eu posso aqui lamentar é que, nesse panorama todo, surjam também outros que são apenas os tais brincalhões. Não é? Que não levam a ser assumido a sério, estão ali a fazerem coisas que não agradam para nada, nem ajudam mesmo a dar passos para conseguirem chegar lá onde querem. Da nova geração desses movimentos, qual dos movimentos olha com alguma perspectiva a de dignificar a causa cabida? Não vou aqui indicar nenhum desses movimentos, apenas dou aqui aquilo que eu já disse antes, que deve ser o paradigma, que é a seriedade. É seriedade. A seriedade, o foco e melhor organização. Sociedade civil cabinense já foi muito forte. Lembro nos anos 2000, com o Danda, Dr. Raul Tato, Dr. Francisco Luana, Francisco Félix, e outros tantos, hoje não fazem parte do mundo dos vivos, inclusive o padre Jorge Casimiro Pondra. A vossa geração terá deixado um legado de continuidade ou, digamos, a vossa desintegração terá, digamos, apelado para as novas gerações não seguirem esta forma de vida? Não, absolutamente. A resposta é mesmo positiva. Eu sempre digo o seguinte: nós somos estafetas. E neste percurso que estamos a fazer, se não vier ninguém atrás de nós,
seremos os mais infelizes. Se nós sairmos do palco sem ninguém que ocupe este palco, seremos, de facto, teremos feito uma luta vã. Mas a realidade mostra que, felizmente, olhando para trás, estão ali jovens da nova geração com alguma consciência crítica, com alguma consciência da causa e dispostos, disponíveis para ir à frente. Até alguns deles, para sofrerem, alguns já estão ali desempregados, porque exatamente são discriminados por causa daquilo que eles defendem, por causa do seu pensamento. Não são admitidos os concursos públicos. Há muitos jovens que andam por aí, já formados, né? Mas por causa exatamente dessa postura, eles são discriminados. E estão ali a sofrer essa exclusão, esse ostracismo. Né? Agora, é claro, em toda a luta tem que haver essa coisa. Portanto, eu pelo menos sinto-me feliz quando vejo jovens que dizem graças a vocês nós também estamos nesta luta. Foram vocês que nos deram os motivos para nós também abraçarmos essa luta. Nós estamos nisto. Eu creio que isto é um bom testemunho. Cabinda conheceu um êxito populacional muito grande. Ontem se falava de 600 mil, 800 mil habitantes, hoje já se fala de mais de 1 milhão de habitantes. E se olharmos para a nossa periferia, é toda ela ocupada por cidadãos estrangeiros. No cenário de um referendo para Cabinda, era admissível avançar-se ou recuar? E se tivessem os cabindas esta possibilidade de decidir, em que optaria? Zé, isto é uma questão muito pertinente, não é? Porque nós estamos hoje a assistir aqui a uma invasão silenciosa que, de alguma maneira, vai fazer uma espécie de limpeza étnica de Cabinda. Isso significa que a matriz identitária de Cabinda vai desaparecendo aos poucos. Vão entrando outras matrizes que não lhes dizem respeito. E é preciso sempre fazer a distinção entre povo e população. Nós temos o povo cabinda e temos a população cabindense. Quando a gente diz cabindense, é todos aqueles que vivem em Cabinda, trabalham em Cabinda, vieram de outras paragens, estão em Cabinda, é a população cabindense. E quando se faz um censo, né, em relação às estatísticas, se fala de população. Quando estamos a falar de 900 mil ou 1 milhão, estamos a falar da população, para todos aqueles que habitam o território. E então, aqui será necessário ver onde estão, quem são os cabindas e onde é que estão. E o referendo está dirigido a quem? Olha que até o Abel Chico diz que ele também é natural de Cabinda. Diz que os cabindas são o Cabinda. Quem são os donos de Cabinda? São os naturais de Cabinda. Mas aqui está. Nem todo natural de Cabinda é Cabinda. Pode, quando muito, ser cabindense. Não sei se me faço entender. Porque nós temos aqui aspectos antropológicos a salvaguardar, que já estão a entrar na ciência, não é? Por isso é que os Estados, relativamente à questão do direito de nacionalidade, questão da nacionalidade, estabelecem o ius soli e o ius sanguinis. O direito de sangue é aquele que vem dos ancestrais, transmitido de geração em geração. É o sangue autóctone. Mas o direito do solo é por se adquirir nascendo ali. Portanto, nós temos que olhar essas coisas com alguma preocupação. Por isso mesmo que o referendo é sempre um grande desafio, dessa perspectiva, do ponto de vista populacional. Porque os Eduardo Santos acenou essa questão nos Estados Unidos. Quando perguntaram sobre a questão de Cabinda,
E se podiam passar por um referendo, eu disse que sim, poderiam fazer um referendo, mas será um referendo nacional. Portanto, não só a gente de Cabinda, nem a população cabindense, nem o povo de Cabinda, mas todos os angolanos deverão votar para dizer qual é o destino da Cabinda. Isto é um bocado problemático. A Igreja Católica, Evangélica e as demais batistas jogaram um papel determinante, sobretudo nos anos 74, 79, que seguiu a Guerra Clássica, sobre o Estatuto e a autodeterminação de Cabinda. Até a saída de Dom Paulino, a Igreja, a Diocese de Cabinda, ainda emitia notas pastorais sobre a questão. E disse há pouco da necessidade da SEAST, Conferência Episcopal, tomar alguma posição sobre a atual situação de Cabinda. Muitos dos sacerdotes que compõem a Igreja foram seus colegas. Doutora, o Vigário-Geral, acredita existir ainda energia da parte desses seus colegas para o posicionamento que a Igreja de Cabinda sempre tomou? Bom, isto também é uma questão difícil, eu não estou por dentro. Conheço-os bem. Não, mas eu já não participo, por exemplo, dos encontros onde são sacerdotes, onde o clero local tem os seus momentos de reflexão. Não sei o que é que eles refletem, o que é que eles pensam. Mas dizer que, efetivamente, mesmo neste movimento atual das condecorações que estão a ser feitas, independentemente daquilo que eu e a minha maneira de ver essa questão das condecorações, ressalto à vista alguns clérigos angolanos que terão contribuído para a independência de Angola. O caso do Cónigo Manuel das Neves, de Andrade, e tantos outros que, infelizmente, não estão a ser condecorados. Tinha também o padre Alfredo Osório, o padre Lino, e tantos outros sacerdotes que foram até vítimas de perseguição da PIDE, desterrados, né? Desterrados para Portugal, para Cabo Verde, Solana e Tarrafal. Portanto, isto não é, esta questão não é uma questão nova, né? Onde existem esse tipo de fenómenos. A política e a religião sempre estiveram juntas. Não é uma questão de outro mundo, sempre estiveram juntas. E então, o que fez a Igreja de Cabinda no passado não é uma inovação, não é algo que tem contrário ao Evangelho, acho que é o contrário. Mesmo esse Evangelho da Boa Nova pregada de Cristo, esses missionários pregaram também nestas terras. É mesmo esse Evangelho de libertação. Estes sacerdotes angolanos se bateram também pela autodeterminação do seu povo. E essa mesma razão pela qual os sacerdotes autóctones de Cabinda, em 1975, em janeiro, fizeram aquela carta para apelar ao mundo ao destino de Cabinda que estava em perigo. E foi as mesmas razões pelas quais os sacerdotes desta igreja particular de Cabinda andaram a emprestar a sua voz, denunciando que estava mal, né, neste território. Portanto, creio que os sacerdotes atuais, se não o fizerem, estarão a trair o Evangelho. Se não o fizerem, não estarão a ser profetas. Mas estão longe de ser aquilo que caracterizou o sacerdote dos anos 70 e dos anos 90. Bom, não posso estar aqui a fazer julgamento. O senhor foi vítima de perseguição. Acredita que os sacerdotes da nova geração dariam o peito para esta perseguição política? Só Deus sabe. Como é que é visto o caso Cabinda lá fora? Nas várias organizações internacionais onde é consultado, como é que o Ocidente olha para esta causa? Ou seja, minha experiência pessoal, por onde eu já tenho andado, não é? O que eu ouço é que é uma causa que tem pernas para andar. E é uma causa muito menos complicada que aquela do Sudão do Sul.
segundo me dizem. Só que muitos interesses estão em causa e que estão, de alguma maneira, a atrapalhar uma solução para esta questão. Que interesses? São principal. Nós temos aqui a desgraça em termos desta terra, como a grande parte inteira, não é? Sempre que não sai leite, sai petróleo, não é? Mas Angola também tem petróleo. Outros minérios, não é o mesmo que Cabinda. Hoje em dia já começam ali a dizer, não, o petróleo também ali, o petróleo acolá, descobriu-se um poço ali, isso aqui lá. Mas não se pode fazer comparação com aquilo que Cabinda produz, com aquilo que representa Cabinda do ponto de vista da produção petrolífera. Isto todos sabem. Portanto, não se faz. E, aliás, Agostinho Neto dizia que esta questão de Cabinda tem muito a ver com os olhos que estão lançados lá para aquelas chamas que estão lá no mar de Cabinda, em termos de petróleo. E até certo ponto tentou-se colar as reivindicações de Cabinda à questão do petróleo. Não é verdade. Porque as primeiras extrações de petróleo em Cabinda, creio que o primeiro barco petrolífero terá saído aqui em 1967, mais ou menos por aí, não tenho erro. Mas os movimentos de reivindicação de Cabinda são dos anos 50. Junto do poder colonial português, enquanto ainda Cabinda no Estatuto de Protetorado. Quando Portugal começa a vacilar e a tratar Cabinda como se fosse uma colônia qualquer, os dignatários cabindas fizeram sentir aos portugueses que as coisas não eram assim, que era preciso respeitar a letra espírita do Tratado de Simulação. E foi nessa perspectiva que, quando começam os movimentos de reivindicação de várias partes da África, esses movimentos também chegaram por cá. E tivemos aqui alguns nobres cabinda que começaram a dar a voz a uma reivindicação junto dos portugueses de que devíamos cancelar o Tratado de Simulamuco e restituir a soberania aos cabindas. E alguns deles começaram a ser desterrados e a ser presos. Portanto, essa questão não se coloca na perspectiva do petróleo. Não. Agora, é verdade que o petróleo é uma arma, né? Que Angola usou habilmente nessa questão da Cabinda. Veja que Portugal que entregou a Cabinda de bandeja e agora, o que acontece? Recebeu depois as concessões petrolíferas lá da Galp, não é? Portanto, no bloco 14, se não estou engano. Portanto, essas coisas todas, de alguma maneira, podem influenciar o processo da procura de uma solução. Então, lá fora, voltando a essa questão, olha-se o problema existe. Hoje não há assim tantos países que queiram assumir esse problema e serem padrinhos, digamos assim, disto. E a outra coisa que me tem estado a dizer é que vocês devem estar melhor organizados. O que é que falta para esta organização? E até me falam de que vocês têm que ter uma liderança que fala uma só voz. Mas pronto, eu não vejo as coisas dessa perspectiva. Se tivermos que olhar para essa perspectiva de uma liderança, que figura? Não devem impor as cabindas uma outra liderança. Não devem impor. Se querem ajudar, ajudem as pessoas a serem de cabinda que se batem para os problemas. Prometeu-se realizar, digamos, uma conferência de cabindas que estava à frente deste processo tinha um objetivo de escolher players que deviam representar os cabindas. Esse tipo de iniciativa deve persistir ou houve alguma situação que condicionou a realização desta conferência?
Não, a questão de viés é uma questão de moda. Isso. O facto de ter sido alguém do MPLA ter assim. Já com o velho desembarcado, nós já temos começado com esse assunto. E eu pessoalmente, não quero indicar aqui o nome dos outros, mas trabalhei nisto, não é? Em Paris, na Suíça, Portugal, trabalhamos nisto para criarmos uma voz única, digamos assim. E sabe muito bem também que antes desta questão da intercabidez, nós tivemos a conferência de Harvard, na Holanda, pois o regime angolano, inclusivamente o atual Presidente da República, nas vezes secretário-geral do MPLA, numa reunião que nós tivemos que em Cabinda, numa visita que fazia-se acompanhar o Dr. Benito Souza, na altura presidente da bancada parlamentar do MPLA, e o primeiro secretário provincial do MPLA, que era o Aníbal Rocha. Tivemos uma reunião aqui, onde debatemos essa questão de Cabinda. E ele disse que nós estamos prontos para avançarmos para a discussão de Cabinda e negociação sobre Cabinda. Só que Cabinda tem muitas vozes, muitos movimentos, não há um interlocutor válido. Foi o que ele disse, o João Lourenço. E então foi isto que eu pessoalmente, muito pessoalmente, me levou a ir participar dessa reunião de Harvard. E nós, da sociedade civil, onde estava o Engenheiro Chicaia a representar a Associação Cívica de Cabinda para a banda, que se batia também para uma solução pacífica do problema. Não estava lá. Nós, que as autoridades eclesiásticas, nesse caso, a Associação Comunitária Geral, o Malgrado, o padre João Casimiro Pongo, também esteve lá, fomos lá e eles não, a FLEC e a FLEC renovada, não queriam fazer uma fusão. Isso estava fora de hipótese. Nós obrigamos a fazer isso. Para ter Estado interlocutor, obrigamos a fundir as duas organizações político-militares numa única estrutura política, numa única estrutura militar. Exatamente para encontrar o tal interlocutor que o regime andava a reclamar, usar como pretexto. O tempo passou, o que é que eles fizeram? Encontraram um interlocutor. Já não queriam um interlocutor. Eles próprios fabricaram um interlocutor do problema. Sabe quem é o interlocutor? Eles levaram lá para a Namíbia. Portanto, é para dizer que são jogos de estratégia. E aqui é preciso sempre ver isso nessa perspectiva de uma luta estratégica. São cada parte quer vencer a outra, não é? E quer tirar o maior partido disto. Portanto, Angola conseguiu fazer aquele teatro todo de Namíbia, da liberdade de entendimento, que não teve eficácia nenhuma. Os seus protagonistas da parte política andam ali a queixar-se, a lamentar que o governo angolano, portanto, defraudou as expectativas que tinham lançado em relação a isso. Portanto, eu creio que, até certo ponto, várias vozes, eu, por exemplo, hoje, pela experiência tida, eu não faria esta forcing, né? Obrigar os tais movimentos a fazerem a fusão. Não faria isso. Olha, cada movimento vai por si, vão negociar, mas é preciso fazer uma concertação prévia para ir negociar, porque se for lá cada um a dizer uma coisa, outra coisa, portanto, já fica complicado. Mas a falta de interlocutores não enfraquece a luta dos cabindas? Todos os cabindas são interlocutores. Todos os cabindas. Devem ser tidos como tal. Ou pelo menos potenciais interlocutores. Olhamos para a governação de Cabinda. Foram ensaiados vários governadores naturais de Cabinda
os resultados da governação foram sempre contestados pelos capitas. Atualmente temos uma governadora que, pelo que se sabe, foi muito próxima ao Sr. Dr. Raul Tati. Que avaliação faz da sua governação? Eu vou tocar nesse assunto de uma forma muito contundente. Enquanto Cabinda continuar na situação que está, né, de um território ainda em disputa, em conflito, não é? Nós nunca teremos ter políticas fortes da parte de Angola para desenvolver Cabinda. Desde os primórdios da independência de Angola até hoje só foram ensaiadas políticas extrativas em Cabinda. E queremos dizer-se aqui em termos mais miúdos. Significa tirar o que está em Cabinda e levar lá para os outros. Estão a tirar o petróleo, agora estão a tirar o ouro, e sei lá, outros minérios, tirar a Cabinda e levar. E o que é que Cabinda ganhou nestes 50 anos? De produção, de extração, o que é que ganhou? Bom, essa é a grande questão que se coloca. Isso tem que ver com a vontade ou não vontade de desenvolver Cabinda por parte de eventuais governadores Cabindas que são colocados lá. Não, eles estão aqui para cumprir uma agenda do governo central. Temos de perceber isto. Não são tão autônomos na sua governação. Não são. Nenhum deles, por ser explicar. Um ou outro por ser um pouco mais assanhado, mais criativo, fazer isso ou aquilo, mas na verdade todos eles têm uma linha vermelha que não podem ultrapassar. E vou dar aqui alguns exemplos. Estamos a falar dessa questão do desenvolvimento de família. O presidente Eduardo Santos, em off, numa circunstância, isto não é oficial, mas já sabia, terá dito o seguinte: investimentos para a Cabinda, da parte do Estado, o mínimo possível. Da parte dos privados, podem fazer com o risco próprio. Está a perceber o que é que significa isto? O governo não está a dar garantias. Você quer investir aqui, não dá garantia, você sabe. Mas o governo vai fazendo o mínimo possível na Itália. E agora vamos a outro exemplo. Em 2011, não, 2010, veio aqui uma grande equipa multissetorial de Angola, equipa ministerial, foi chefiada por Bruno de Souza, na altura ministro da Administração do Território. Trouxeram aqui equipamentos e não sei o que mais, máquinas, e as empresas chinesas agora fazer um trabalho de requalificação de Cabinda, e não sei o que está sendo Cabinda, trabalho, não sei o que tem. Fizeram aqui todo o teatro, toda a imprensa esteve aqui, Cabinda agora já vai passar. O que aconteceu? Dias depois, todos aqueles equipamentos foram desmantelados, colocados no porto de Cabinda e voltaram para Luanda. Isso nunca mais aconteceu nada. No IAB foram fazer o quê? Ensaiar o lançamento da primeira pedra para a famosa centralidade de Cabinda, até com a bênção de um padre. Essa centralidade está onde? E digo mais. Isto aqui já é uma confidência que eu tenho sido contactado por entidades estrangeiras. Algumas delas até que são consultores, para querem saber se dá ou não dá para investir em Cabinda. Neste momento, ainda anteontem, recebi mais uma solicitação de um consultor estrangeiro que está a trabalhar para uma empresa que tem intenções de vir investir em Cabinda. E me colocam 5 questões. Não vou aqui revelar. Não vou revelar. E isso é para dizer que há sempre uma questão que se coloca ali. Houve um empresário
lá fora também, que nos solicitou um parecer. Queria fazer um espaço turístico no Micós, não é? Um resort com restauração e tudo, não sei o que mais. Queria trabalhar para lá fazer isso. Também consultou. Portanto, há aqui questões objetivas que nós não podemos aqui desviar a atenção. Em Cabinda não se investe a sério. Não se investe a sério. E vai-se fazendo alguns paliativos aqui Mas os governadores não deviam ser mais ousados? O senhor sabe qual é o sistema de migração em Angola. Tudo se entregarem no ano. Né? São eles que elaboram os projetos, se metem para a discussão no Orçamento Geral do Estado. O que é que passa? O que é que passa? Isso é sempre para cumprir o papel. Nós estivemos nessas discussões. Né? Enquanto deputado, eu interagi com 2 governadores, né? Relativamente a questões locais para a preparação do Orçamento Geral do Estado. Mas depois que tive lá. Então, devo dizer que aqui, de alguma maneira, quem vem para Cabinda, que é Cabinda, trabalhar em Cabinda, para Cabinda, em primeiro lugar, tem que cumprir a agenda do governo central. Tem que entrar aqui. Em segundo lugar, se tiver alguma audácia, poderá desarrascar-se aqui ou acolá, ter uma outra criatividade. E vimos isto, por exemplo, como é que o ensino superior chegou a Cabinda? Se não fosse a audácia do engenheiro José Martão. Não queriam pôr o ensino superior em Cabinda. Não havia essa não tem condições, mas condições vai se criar. Houve muita relutância em pôr aqui. Na altura só havia uma instituição de ensino superior, que é a Universidade do Chinete, para pôr os cursos a funcionar em Cabinda. Houve muita relutância. Mas ele, pela sua audácia, conseguiu trazer aqui isto. Bom, é verdade que há essa margem sem pisar a linha vermelha. Se forem criativos, audazes, é claro, como diz o latim, a sorte ou a boa fortuna ajuda os audazes. Portanto, nesse sentido, dependerá muito do perfil de cada governador natural de Cabinda que está colocado e as ideias que possa ter para fazer isso avançar. Mas, volto a dizer, isso não pode dar muitos olhos. Conheço muito bem o perfil da doutora Susana. Ela pode fazer mais som. Pode, sim, senhor. Tem capacidade, tem competências. Isto não está em causa. Isto não está em causa. Agora, vamos olhar a coisa na perspectiva política. Ela não tem relações políticas que podem catapultar e permitir concretizar um desenvolvimento digno para a Cabinda. Vou lhe dar uma coisa aqui que um dos governadores naturais que passou por aqui sofreu essa questão, chamaram a atenção. E ele começou a ter algumas iniciativas, a maneira dele de governar e tal, aqui e acolá, e chamaram a atenção. Você está a dar muitos olhos, parece está mais para essa área que nós não queremos tocar. Sabe qual é? A flecopatia. São todos flecos. Portanto, essa conotação política com questões de Cabinda pesa muito na consciência e pesa muito para quem está ali. Não quer ser conotado. Não quer ser conotado. Portanto, isto é fundamental. Porque eles também são vigiados. São seguidos. Tudo aquilo que vão fazendo, que vão dizer, etc. Já são vigiados, são seguidos. Portanto, não, de alguma maneira, até eu creio que eu sou muito mais livre. Sou muito mais livre em dizer e em pensar. Porque, aliás, se pensam, há muita coisa que eles pensam, mas, como dizia o próprio presidente João Lourenço, pensam calados. Não podem dizer. Como dizemos aqui em Cabinda, não dá tempinho. E que avaliação se pode fazer? Da avaliação da sua chibuata? Não há nada para avaliar. Não há nada para avaliar. Não há nada para avaliar. O que não se pode avaliar? Estou a dizer que não tem nada para avaliar.
Isso está mesmices. Não, mesmices. No orçamento geral do Estado tem projetos que são executados. Já disse, remenda aqui, remenda acolá, portanto, E faz-se, nesta altura, bastante vistoso nas páginas do Facebook, as manifestações de que Cabinda a acontecer. Não estará aqui a contrapor aquilo que nos olhos de quem governa é vistoso? Zé Mané, vamos ser sérios. Vamos ser sérios. Vamos ver em que condições estão as nossas populações em Cabinda. Em que condições é que estamos? Aliás, isso, o que está na mensagem pastoral dos bispos, retrata muito bem essa situação, né? A degradação da vida das populações, a pobreza extrema, está aí. A governação é para a pessoa, e a pessoa humana tem necessidades dentro da pirâmide de Maslow. Tem necessidades de segurança, são necessidades básicas que têm que ser acolhidas imediatamente. Essas necessidades não esperam. Não esperam. E o governo é aquele que vai ao encontro dessas necessidades em primeira mão. Nós vemos aqui uma população quase, digamos assim, literalmente abandonada a sua sorte. Vão desarriscando a vida, vão fazendo o que podem para sobreviver. E até sobreviver está difícil. Eu não consigo, de alguma maneira, numa situação dessas, que não é preciso fazer um estudo de laboratório para ver qual é o índice de desenvolvimento das populações que habitam Cabinda, né? Para sabermos o que é que se passa. Isto vê-se a olho nu, né? A miséria anda nua diante de todos. Portanto, isto envergonha quem governa. Isso envergonha quem governa. E a nós, claro, indigna. E essa indignação, que é um direito à indignação, que pode levar a convulsões sociais. Quando as pessoas estão exasperadas por sofrimento, às vezes já não têm nada a perder. Então vão para as ruas. Já começamos a ver esses movimentos em Luanda, em outras partes. Cabinda ainda não, porque Cabinda isto aqui é uma situação, é uma região aferrolhada pela repressão. Não é? Se bem que no outro lado já imagina, pelo menos sair à rua. Aqui, se você diz que quer sair à rua, no mesmo dia vão buscar-te em casa, antes de sair da rua. Portanto, isto é para dizer que a situação degradante das condições de vida das populações deve ser o barômetro para avaliar qualquer governação. Não é o Facebook. Já tentou abordá-la para orientar mais ou menos as políticas que seriam viáveis para a alteração do estado de coisas aqui? Se tivermos que fazer uma comparação, a Aldina da Lomba foi governadora de Cabinda. Foi bastante contestada, mas tem a memória, a construção do novo edifício sede do governo da província. Eu não vou fazer comparações, mas também eu não sou conselheiro da governadora. Portanto, mas se entender que quer vir consultar por alguma coisa específica, posso dar a minha opinião. Mas eu não sou conselheiro. Ele tem conselheiros, tem consultores, portanto, tem toda uma vasta panóplia de aconselhamentos ou pareceres técnicos para a sua governação. Portanto, eu não faço parte disto. Agora, eu até dias ouvi que vão mexer na toponímia, né, dos novos municípios. E há novos nomes que vão dar as localidades, etc. Nessa perspectiva, eu não sei quais são os métodos usados, qual foi a abrangência, por exemplo, das consultas feitas, né, para apurarem os nomes a dar nessas localidades. Para já a iniciativa é boa, mas estou com alguma dúvida se esses nomes vão ser mesmo nomes que
que possam desfazer a atual conotação política da toponímia de Cabinda. Nomes como Luta Continua, Vitória Certa, Resistência, 4 de Abril, quer dizer, até a Universidade 11 de Novembro. Portanto, essa politização que é problemática, nós gostaríamos que fôssemos para a história e fôssemos buscar na nossa história, nossas tradições, nomes que possam condizer com certas localidades. A localidade já tinha seus nomes antigos, é só ir buscar. Mas também não estou a dizer que temos que ficar fechados, enclausurados no passado, na nossa tradição. Hoje também podemos inovar, podemos ter nomes novos, né, para as localidades. Né? Mas, é claro que se eu fosse consultado como professor de antropologia e de história, certamente daria alguma opinião nessa perspectiva. Alguns nomes gostaria que fossem contemplados. A primeira coisa que eu faria é tirar nomes de Luta Continua, Vitória Certa, e tirava esses nomes. Né? E meter nomes novos. Né? Tirava esses nomes. Esses nomes não dizem nada. Não dizem nada. Portanto, é tirar isto. E ir buscar ou nomes antigos ou nomes novos. Depois, há figuras de Cabinda que fazem parte do panteão da nossa história, da nossa tradição, que devem começar a merecer destaque. Você vai nesse sítio, como vão buscar nomes de figuras históricas do MPLA. É complicado isto. É complicado. Portanto, temos figuras históricas de Cabinda. E há coisas que me vêm passando. Por exemplo, aqui na Igreja Imaculada Conceição, nós temos ali um parque, onde está o Papa São João Paulo II. Estão os bispos naturais de Cabinda. Falta um. Estão lá só 4. Falta o Dom Damião. Temos passei por lá. É triste ver o estado em que está, de abandono que está aquele parque. Em qualquer lugar, devia-se voltar a requalificar esse parque. Se nós fizesse repto aqui ao município, ao nosso Avelino, administrador Avelino, que aquele parque tem que ser requalificado e tem que se dar o nome mesmo, Parque São João Paulo II. Parque São João Paulo II. Depois, escola, porque escola Barão, não é escola Barão, né? Nós tivemos vários barões. É preciso dizer que a escola Dom Manuel, como é que ele chamava até? Manuel Puna, né? Barão de Cabinda. A escola tem que ler o nome dele, não é só Barão Puna, mas não é Barão Puna, é o nome dele. Tá? E meter lá um busto, a figura dele lá na escola. E os estudantes devem aprender quem é essa figura que está ali. Não é? Não é só meter no Barão. Não dá. Onde é que os estudos no Barão? Barão bem, não sabe. Tá, são coisas que eu creio que tem que começar a ver nessa perspectiva. Isso é só um excursos que eu faço nesse sentido de consultas. Né? Há pessoas que ficam em Cabinda, o chat está ali, tem professores de história que estão lá, tem professores de antropologia que vão de alguma maneira fazendo pesquisas sobre a nossa realidade histórico-cultural. Tem que ser contactadas. Situação econômica de Cabinda. Nos últimos tempos surgiram vários cenários que reduziram a capacidade aquisitiva dos cabindas. O encerramento do porto de Quimbumba, porto fluvial de Quimbumba, agora a escassez de bilhetes e a probabilidade de se aumentar o preço de bilhetes da TAG, surgiu o catamarã, mas com algumas dificuldades, e as obras da construção do porto são aquelas lentas, o aeroporto internacional, falta de investidores. Que cenário se pode esperar de Cabinda nos próximos tempos, do ponto de vista económico? Pois inclui-se neste capítulo o não pagamento da dívida pública aos empresários de Cabinda. Ora, na perspectiva económica, nós temos Cabinda numa situação que nós podemos chamar de situação de insularidade. Isto é uma espécie de uma ilha dentro da grande economia angolana. Isso é uma ilha. E é uma ilha que, para o agravo dos seus pecados, está sendo cada vez mais asfixiada, em vez de ser aliviada. Não é? Devia ser aliviada com movimentos centrípetos vindos de outras paragens, de outras geografias para Cabinda. E isso significa mobilidade.
não é? Em termos de transportação de carga, em termos de transporte das pessoas, não é? Isso devia ser facilitado, não é? Nessa perspectiva, e não é. Antes, pelo contrário, essa questão, por que é que nós, Cabinda, temos que estar a depender de uma, como é que chamamos aquilo? Era porto mesmo aquilo aqui em Bumba, era porto aquilo? Era porto mesmo. Porto Fluvial. É assim que se designa, não é? Nós não tivemos essa possibilidade de visitar. Cabinda tem que depender do Quimbumba. Não. Né? Portanto, eu creio que essa questão de Cabinda tem de ter uma autonomia local. Entendam? Autonomia local em termos de autossuficiência de certas coisas, da sua produção e também na aquisição de produtos. Portanto, os barcos deviam vir diretamente. Nesse caso, se falava muito tempo nessa questão do porto de águas profundas. Muito tempo, não é? E as pessoas até já não falam mais disso, porque perdeu graça e não sei o que mais. E o Estado... Mas o porto está em construção. Sim, está. O que queremos é que termine o porto e ponha aquilo a funcionar, para desagravar essa situação de insularidade, não é? Relativamente aos investimentos, já falei, não é? Não vale a pena estarmos aqui a repetir. Não há interesse em investir muito em Cabinda. Não há. Não tenhamos ilusões. Não há. Agora, vem essa história de novas infraestruturas como o aeroporto internacional. Bom, eu não sei até que ponto a população de Cabinda terá sido consultada para dizer nós queremos um aeroporto internacional. Porto de águas profundas, isso já temos. Agora, o aeroporto local já tinha começado obras de requalificação e ampliação, né? Na vigência do presidente José Eduardo Santos. O João Lourenço veio acabar com isso, não é? Interrompeu as obras em 2018. Interrompeu as obras, porque em 2018 ainda visitei aquelas obras, ainda estava lá a empresa chinesa, não é? Mas diziam que o trabalho estavam paralisados por falta de pagamento. Ora bem, já havia uma linha de crédito da China para aquilo. Hoje, passados 8 anos, aquela já estaria a funcionar. Já estaria a funcionar. Aquela requalificação do aeroporto de Cabinda já estaria a funcionar. Mas deixaram cair aquilo e não nos dizem até agora o que é que vão fazer com aquela estrutura que está lá. Isto é uma questão de responsabilidade, também respeito ao cidadão, né? Devem dizer o que é que vão fazer com aquela estrutura que ainda está lá. Ele fica muito mal como cartão de visita para quem chega a Cabinda, vê uma estrutura está ali, sinceramente, não é? E foram começar outra história lá. Agora hoje dizer que já não há financiamentos, está dependendo de financiamentos, é complicado, né? Portanto, a questão dos empresários em Cabinda. O governo não tem ajudado muito para Cabinda ter um tecido empresarial robusto. São poucos os que tentam a vida empresarial que sobrevivem em Cabinda. Alguns deles com alguma resiliência. E eu que devo tirar o chapéu para muitos desses empreendedores que andam por aí, comerciantes, etc., que estão a resistir, não é? Há tantas intempéries, tantas dificuldades para pôr os produtos cá em Cabinda. Como é que os produtos não vão ficar encarecidos, né? Nós queremos que o produto tenha um preço, mesmo com a aplicação dessa discriminação positiva do IVA em relação à Cabinda, apenas de 1% para os produtos básicos da alimentação, etc. Mesmo assim não se faz sentir, né? Produtos continuam encarecidos. E aí nós não vamos agora ali lançar as farpas para os comerciantes, porque eles também estão a ver-se a nora para trazer os produtos cá em Cabinda. Quando chegam cá estão muito caros. Por quê? A questão de acessos. É a questão da insularidade. Depois tem um Estado que, em termos de prestação de bens e serviços, às vezes solicita empresas locais, não é? E depois não paga. Um Estado caloteiro. E não paga os empresários. Agora, é verdade que aqui também tem questões políticas. Tem questões políticas. E estou a dizer isso porque sei o que eu digo, não é? Portanto, essa questão da dívida, não sei o que mais, às vezes
não se pode ter muito dinheiro nas mãos dos cabindas, porque se forem milionários, isso aqui pode ter outro destino. Está a perceber? Isto é um problema. Isto é um problema. Portanto, é muito a pena. E depois, quando olhamos para o nosso mercado local, que está sendo invadido por estrangeiros, não sei se... Porque eu não chamo de investidores. Esses que estão ali são oportunistas que encontraram aqui espaço e criaram lojas aqui e acolá e não sei o que mais, estão a fazer seus negócios. Não são grandes investidores. Eu me pergunto se o capital que eles ganham, os lucros que eles ganham, vão ser reinvestidos em Cabinda. Né? Onde é que vemos? Onde é que já se construiu uma loja de raiz do libanês? E já ganhou vários dinheiro, depois se ganhou dinheiro, agora vou construir já uma loja. Não, são cantinas, são lojinhas de cidadãos nacionais. E eles depois vão arrendando, depois pronto, estão ali. Então, de alguma maneira, se formos a ver, o comércio está nas mãos de estrangeiros. E sobretudo o comércio alimentar. Isto é um problema muito sério para a segurança nacional. Não sei se olham para isso. Importam tantos produtos. Eu não acredito que o nosso laboratório dessas comidas importadas tem estado à altura de avaliar que são essas comidas. Nós aqui andamos a comer. Né? Esses frescos todos que andam por aí. Eu não sei o que é que isso vem. Não sei. Né? Portanto, quando esse setor praticamente está nas mãos de estrangeiros, não é muito bom para a segurança nacional. Não é muito bom. Há riscos que estamos a correr. Há riscos. Né? E, para além disso, vemos, hoje em dia, se você vai à praia, já é o cidadão congolês que te está a vender o peixe e o cidadão chinês que está a vender o peixe. Quer dizer, é complicado. Como é que nós estamos a deixar que isso chega desse ponto? Sim. Eu creio que alguma coisa tem de ser feita. Quem deve fazer? Quem deve fazer? Quem deve fazer? Isso temos aqui um Estado. O Estado tem que funcionar. Tem normas, tem leis. Eu não sei se esses comerciantes que andam por aí, primeiro, não sei se estão mesmo legalizados. Não sei. Não tenho as minhas dúvidas se têm aqui título de residência por motivos de trabalho. Não sei se tenha isto. Também não sei se pagam os impostos devidos à AGT ou pagam a alguém para não pagar os impostos do Estado. Não sei. Tudo isso são questões que devem ser levantadas. Não é? Portanto, um Estado sério tem que olhar para essas coisas, tem que arrumar a casa. Há coisas que os nossos vizinhos aqui da RDC vêm fazer aqui, que você, cidadão angolano, não consegue fazer lá. Porque eles têm normas, são mais rígidos nesse sentido, são rigorosos. Veja a mototáxi aqui. Né? O governo tentou travar essa questão do mototáxi em Cabinda. Tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Eles conseguiram vencer. Estão aí, continuam. A fazer desordem na cidade, no casco urbano. Né? A transportarem 3 pessoas numa motorizada. Diante dos olhos da polícia. Mas quem vai fazer o quê? E você vai na esquadra e encontra lá centenas de motorizadas. Mas a atividade continua. Portanto, nem com isso. Portanto, alguma coisa está a falhar. A autoridade. Está a falhar a autoridade. A refinaria de petróleo, que provavelmente será inaugurada em dezembro. O que é que esta refinaria pode trazer para o desenvolvimento da província? Nós já o dissemos, enquanto deputados, que já há muito tempo a Cabinda devia merecer isso. Portanto, isto é um direito que cabe à região de Cabinda. É a primeira fase. Uma região que produz petróleo. A coisa mais normal é que tem uma refinaria. Ponta Negra tem a refinaria lá. Funciona já há muito tempo. Produz petróleo, tem a refinaria. Nós aqui só a refinaria lá da Chevron, no campo petrolífero. Portanto, só peca por tardia. Mas ela essa refinaria é uma principal mais-valia para o setor energético. É uma mais-valia.
Esperamos agora ver como isso vai ser operacionalizado, como isso vai funcionar, isso vamos ver. Porque uma das questões que nós levantávamos quando discutimos essa questão sobre refinaria, a questão depois a questão das taxas, das tarifas, não é? Sobre esses produtos derivados de petróleo, se vamos continuar a ter mesmas taxas ou não. O presidente João Lourenço terá dado resposta no comício que, quando funcionar as refinarias, já não ia baixar o preço dos combustíveis. Queremos ver se vai baixar mesmo ou não. Se neste momento estamos a viver essa situação de incremento do preço do gasóleo e não vai tardar, vai ser também da gasolina e de outros produtos, o gás também vai subir, etc. Não vejo se concluindo as obras da refinaria de Cabinda, nós possamos ter aqui preços mais acessíveis. Quando olha para a situação dos jovens, níveis elevados de desemprego, com que impressão fica? O que é que se pode fazer para se inverter este quadro? Como professor universitário, uma das coisas que mais me dói é, depois de passar uns anos, eu formei alguém, cruzo-me com ele, como já estás a trabalhar? Ainda não, professor. Não trabalho. Tens emprego? Não. E ando ali, pronto. Mas é assim, tudo isso depende da questão da empregabilidade, em termos de políticas públicas. Não é tanto o governo que oferece os empregos, não é? Mas o governo cria políticas públicas para que haja, por exemplo, a questão do crescimento da classe empresarial, não é? Havendo várias empresas, essas empresas vão ter que precisar de empregar, vão empregar pessoas. Nós temos aqui algum exemplo aqui em Cabinda de algumas iniciativas que estão a surgir em Cabinda que estão a empregar pessoas, não é? É preciso que haja esta flexibilidade nas políticas públicas tendentes a diminuir esta situação precária, né? E para além disso, nós não temos apenas o problema de falta de empregos, mas também temos o problema de subempregos. Porque há por aí empregos bastante precários que muitos jovens estão a fazer. Diga só, aquilo é só mesmo para não ficar só em casa sem fazer nada, não é? Porque os ordenados que a linha oferem não lhes dá capacidade para poderem sobreviver. Não dá. Portanto, essas são preocupações que um Estado um governo, portanto, responsável, deve, de facto, ter em conta. E, olhando para os jovens em geral, vejo que há muita preocupação, por um lado, desta questão do emprego, mas também muita preocupação na questão da formação. Nós temos poucas instituições de ensino superior em Cabinda, são poucas, precisamos de mais. Porque, só vou dar um exemplo, o ICHE de Cabinda, que é aquela instituição de ensino superior que mais tem estado a admitir alunos, quando abre as inscrições podem chegar a 5, 6 mil candidatos. Mas acontece que a instituição só tem 900 vagas. E olha quantos ficam sem estudar. Né? Muitas pessoas. Né? Portanto, este também é um problema, a questão de formação. O Presidente da República autorizou agora um investimento de cerca de 117 milhões de dólares para a conclusão do Centro Universitário de Cabinda. Não poderá ajudar? Zé, sabe quantos anos leva aquela obra, o campus universitário? Já estamos há quase 15 anos a fazer aquelas obras, quase 15 anos. Portanto, quase não, mais 15 anos. De tal modo que
houve financiamento, as obras começaram, depois o financiamento desapareceu. Como é que o financiamento desapareceu? Há questões aqui. Estão agora a aprovar mais um financiamento. Quem é que me garante que este financiamento vai agora corresponder com a execução física daquilo que resta por se fazer daquele campus? Aliás, a primeira parte do campus, onde estão os serviços administrativos, que já estava praticamente pronto, acabou por deteriorar-se de novo, porque não inauguraram aquilo e ficou vandalizado. Eu fui visitar aquilo. Ficou vandalizado. Desta vez será de vez. E eu oxalá que assim seja, porque Cabinda está mesmo a precisar desse espaço formativo para os seus jovens. É primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA. Se tivesse que olhar para políticas públicas que invertessem o quadro econômico e garantissem a empregabilidade, o que é que optariam? Não, neste momento não posso avançar nada porque está sendo feito um trabalho a nível do programa do governo para o próximo pleito eleitoral, onde estão, digamos assim, todos aqueles aspectos importantes que vão abraçar o desenvolvimento econômico de Angola. Portanto, os peritos estão a trabalhar nisto e creio que até novembro, que é a altura do congresso da UNITA, esse trabalho já estará preparado. Portanto, qualquer que vier a ser o futuro presidente da UNITA vai encontrar já o trabalho feito para levar para frente durante o ano 2026. Olhamos para muitos cabindas aderirem a movimentos políticos angolanos. Vão para a UNITA, vão para o MPLA, agora para já servir Angola e outros tantos movimentos. Que contributo esses movimentos trazem para a estabilidade política, social e econômica? A sua adesão a esses movimentos? Bom, eu não sei qual será a motivação de cada um deles. Quando alguém diz que quer fazer parte do MPLA, quer fazer parte da UNITA, ou do Prajá, ou sei lá, da FENELA, etc., eu não consigo julgar exatamente quais são as motivações que levam para lá. Mas eu creio que esse espaço político não é para amadores. Você se entra na política, é para fazer política, porque tem que ser como ciência, como arte. Né? E cada partido certamente tem a sua escola própria. Não é um refúgio para a chamada exclusão, a função do que disse, da flecopatia que se tem dos cabindas que podemos trazer aqui algumas suposições, não é? De que haverá cabindas que estão enfileirados em movimentos políticos angolanos, olhando para a cabinda, tendo a cabinda como foco. Portanto, vão lá em busca de uma solução para a cabinda. Mas também há quem, sobretudo para o partido governista e situacionista, que é o MPLA, alguns que vão para lá em busca de uma oportunidade, um posto al sole, como dizem os italianos, né? Em busca de uma oportunidade, talvez tendo um cartão de membro do partido, já será mais fácil conseguir um emprego, já será promovido, terá um cargo aqui e acolá, diretor de uma escola, diretor não sei de quê. Então, isto está a jogar um bocadinho, nessa perspectiva. Estamos aqui exatamente ainda naquilo de busca de sobrevivência. Outros, ainda por suposição, alguma curiosidade na política, e outros fazem-se talvez arrastar por amigos que já lá estão. Entra também, vão entrar, pronto. O que é que vai lá buscar, não sabe. Agora, o que era bom é que, estando nesses partidos, os cabindos levassem pelo menos algum valor acrescentado nesses partidos, no sentido de influenciar decisões tomadas nesses partidos. Se não conseguem influenciar as decisões ali, não vale a pena. Não fazer só para estar a levantar o braço, meter camisolas de bonés, estão a fazer o que é. Trabalho, isto, sinceramente, não sei como classificar isto. Não é? Às vezes
aquela sensação, vendo isso tudo, a sensação de uma manada que é levada, portanto, não está bom. Portanto, quando você entra, sobretudo alguém, um jovem, que está formado, já passou pela universidade, que tem cursos feitos e firmados, pronto. É para ter que levar um valor acrescentado lá ao partido onde ele está, com as suas ideias, tentar influenciar para o bem, né? Para o bem dos povos, para melhorar a governação, etc. Agora, se não é assim, lamento imenso. Nos anos idos, existiram movimentos como o Palabanda, que defendia os direitos cívicos, o Estado de Justiça e as denúncias da violação dos direitos humanos. Como é que olha para o estado atual da justiça em Cabinda e do respeito pelos direitos e dignidade da pessoa humana? Angola continua a ser, nos relatórios internacionais, um Estado que não respeita os direitos humanos de forma como eles estão nos instrumentos internacionais que Angola aderiu, não é? E isto não é diferente em Cabinda. Nós, quando criamos a Associação Cívica de Cabinda, Palabanda, ela tinha como trabalho primordial, tarefa primordial, exatamente a monitorização de questões ligadas aos direitos humanos em Cabinda. E o bom trabalho foi feito nessa altura, com relatórios preparados pelos ativistas da Associação Cívica de Cabinda Palabanda, que foram até citados, mencionados pelo Departamento de Estado americano e até mesmo por organizações internacionais de direitos humanos como a Human Rights Watch, a Global Witness, etc. Portanto, houve credibilidade desses relatórios. Desde que foi extinta essa associação cívica, que passou a ser um incômodo para o regime, en place, é claro que nós perdemos esse instrumento da monitorização de direitos humanos em Cabinda. E vemos que há uma relutância da parte do Estado angolano de autorizar novas associações com o mesmo caráter. Temos ali uma associação de ACDH, onde tem jovens que têm estado a dar o seu melhor nessa questão dos direitos humanos em Cabinda, mas não está sendo legalizada essa associação, né? Continua ali há vários anos já que não é legalizado. Por que não é legalizado? Se é uma associação que está ali para defender os direitos humanos. Portanto, não interessa muito ao Estado angolano essa questão. Não interessa muito, porque se interessasse, iria fazer esse trabalho em parceria com a sociedade civil, né? A sociedade civil é importante em qualquer Estado que se diz democrático de direito, porque tem valências que o Estado não tem. E a sociedade civil traz essas valências. Eu tive a oportunidade de participar em 2015 no Exame Periódico Universal dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, não é? Em Genebra. E fui como convidado de uma associação luterana da Alemanha, não é? Em contacto com os ativistas cívicos em Cabinda, não é? E eles financiaram tudo para que fosse lá participar, para levar a minha voz em relação à questão dos direitos humanos em Cabinda, por força daquilo que nós já fazíamos com a Palabanda. Já que já não há Palabanda, pelo menos alguma figura de Cabinda para ir lá. E fui lá levar um testemunho sobre o que se passava em Cabinda. Portanto, nós, infelizmente, hoje estamos nessa situação. Não temos uma organização legal que se bate neste trabalho, e isto, de facto, é uma perda enorme. Deixaram de existir as chamadas violações dos direitos humanos? As violações continuam todos os dias, né? Violações e direitos humanos são... há direitos humanos da primeira geração, da segunda geração, tá? São vários tipos de direitos humanos que nós temos. Portanto, não é só questão das liberdades que estão na Constituição, mas há outras coisas também.
desde logo quando você não consegue ter pão para sobreviver, já está-se a pôr em causa o direito primordial que é a vida. Você pode morrer à fome. Portanto, isto já é um problema sério, uma violação. Portanto, e tantas outras situações que nós temos estado a ver por cá. Uma delas também tem que ver com a questão da cidadania. A cidadania adquire-se com o registro civil. Há muitos que estão ali que nascem e não estão registados. Nós sabemos muitos que não estão registados. Isto também é uma violação, não é? De direitos. Portanto, há pessoas, homens e mulheres, que chegam até a maioridade, nunca viram um bilhete de identidade. Não é? Portanto, isto também é um problema sério. Portanto, eu creio que, nesse sentido, tem que haver mais vozes, mais trabalho dessa perspectiva mesmo da salvaguarda dos direitos humanos. Como deputado, visitou os tribunais, a Procuradoria, e certamente deve ter alguma noção do estado de justiça. Que experiência viveu e o que nos pode falar sobre o estado da justiça, o funcionamento dos tribunais, da Procuradoria, da Polícia, das Forças Armadas, na sua atuação com os cidadãos? Bom, em primeiro lugar, um dos aspectos que nós temos estado sempre a insistir é a questão da independência dos órgãos de justiça. Independência. Né? Quando os órgãos de justiça são influenciados pelas esferas políticas, a justiça sai por alguma janela. Portanto, escapa por alguma janela. Nós não podemos falar de uma justiça séria, onde o poder político tem uma força, uma influência muito forte nisto. Né? E é complicado. Nós vemos, por exemplo, a questão da luta contra a corrupção em Cabinda. Houve processos que começaram, depois não tiveram pés para andar nos cartórios da justiça. Não é? Por quê? Porque houve influências para que aqueles processos não avançassem. Não é? Que justiça é esta? Não é? É muito mais fácil ir pegar gatunos de galinhas e de patos, né, e pôr lá no IAB, mas não é assim tão crucial, né, pegar em figuras públicas que detêm cargos públicos, que vão se locupletando do erário, e portanto, nada acontece. Portanto, não é? Houve trabalhos, às vezes, feitos por órgãos de investigação, não é? E que, chegando a um certo momento, já não podiam avançar. Portanto, estão ali, uns foram mesmo enterrados, há processos que foram enterrados em Cabinda. Alguns até já tinham sido anunciados publicamente, né, por quem de direito. Na Procuradoria nós temos processo A, B, X, não sei o que tal, estão a dar seu andamento. As tantas, tudo em silêncio. Portanto, isto, de alguma maneira... Pois, há uma outra questão em relação à questão da justiça em Cabinda, que é os juízes fugazes que aparecem em Cabinda, que vêm cá para fazer uma espécie de experiência piloto, depois vão-se embora. Né? Isto é um problema que já leva alguns anos. Né? Os juízes que vêm para Cabinda trabalhar, nomeados, transferidos para Cabinda para trabalhar, mas depois não querem ficar cá. Né? Depois de 2 anos vão-se embora. Portanto, isso também não dá eficiência ao trabalho de justiça que é em Cabinda. É um bocado complicado isto. Né? E nós já levantamos essa questão no Parlamento. Esse problema é real. Mas o que é que está-se a fazer para isso? Eu creio que o órgão, como chama aquilo, Conselho Superior da Magistratura Judicial, devia ponderar essa questão quando um juiz é nomeado numa certa região, que fizesse pelo menos, no mínimo, 5 anos, antes de ter uma transferência para outra localidade. E não assim de forma tão intempestiva.
Vamos olhar para outra questão também que, digamos, foi anunciado aqui, a questão da adesão dos partidos políticos e a corrida para as eleições de 2027. No vosso ver, quem está em melhores condições de conquistar o voto em Cabinda? E a outra questão que se levanta, Cabinda teve uma representação parlamentar muito digna pela forma como foi discutindo, tratando as questões ligadas à Cabinda. Existe dos movimentos cívicos e dos partidos políticos algum consenso de se mandar para o Parlamento angolano pessoas idôneas com capacidade de defender Cabinda com alguma qualidade? Olha, quando eu olho para as eleições a partir da realidade de Cabinda, eu, nas minhas análises, eu creio que são análises minhas e a minha opinião, vale o que vale, o voto em Cabinda é mais um voto de protesto. Não é mesmo o voto de outras realidades em Angola. O voto de Cabinda é um voto de protesto. E o castigado é o MPLA. Nesse sentido, fica o espaço para a oposição poder avançar. Havendo transparência, como se pretende, o MPLA não tem possibilidade de levar avante resultados satisfatórios em Cabinda. A realidade desmente categoricamente isto. Não há essa possibilidade. Não há. Né? Porque nós vemos o que se passa, vivemos aqui, vemos o que se passa. Portanto, não vale a pena. Agora, dentro da oposição, é que aí está. O Cabinda vai votar, por exemplo, na UNITA. Não é porque morre de amores pela UNITA. Está a fazer seu voto de protesto ali onde ele pensa que pode haver alternativa. É só nessa perspectiva. Não é? É claro que pode ser que haja aqui militantes da UNITA que se batem pela UNITA por uma questão de que se revêem ideologicamente nesse partido. Mas as questões ideológicas hoje em dia vão se evaporando. Hoje em dia, quando se olha para os partidos, estamos a olhar para outras realidades. Outras realidades. A realidade da conveniência, do interesse imediato. O interesse imediato que Cabinda hoje é ver o MPLA fora do poder. Então, a questão dos partidos políticos, não é? É que se coloca hoje, se estão, sei lá, muitas vezes os Cabindas nem sequer estão ali preocupados com as diatribes que existem entre os tais partidos angolanos. Não estão preocupados com isso, não é? Portanto, a pergunta que me faz, quem é que está melhor em Cabinda para vencer eleições, por exemplo, em 2027, só tenho a dizer que o MPLA não está. Pronto. Está fora de hipótese nesse sentido. E é bom que eles próprios também percebam isto, para que trabalhem um pouco mais. É bom que percebam isto. Em que deviam trabalhar? Diga? Em que deviam trabalhar? Na satisfação dos interesses da população, é claro. Porque agora não é esperar no momento 2027, naquele mês da campanha, começar a andar por todos os lados, a oferecerem coisas, bicicletas motorizadas e não sei o que tal, andar por residências. Não, isso não é governar. Isso é manipulação. Chama-se manipulação para conseguir o voto. Portanto, e até corrupção eleitoral. Isto é corrupção eleitoral. Portanto, isso devia ser proibido por lei. Começam a fazer inaugurações nessa altura da campanha eleitoral. Também não devia ser. Não devia ser. Mas pronto. Como digo, o grande problema das eleições em Angola é o problema da sua transparência, da sua fiabilidade, né? Está agora em discussão no Parlamento. Porque se não houvesse essas suspeitas todas de fraude, de falta de transparência, não tinha que estar a mexer agora naquilo. E que vamos ver. Ontem já se aprovou na especialidade o voto do MPLA. E já não vamos ter atas sínteses. Já não se vai fixar atas sínteses.
Portanto, nem sequer vão existir as atas ciências, também não vai se fixar. Como é que fica isso, afinal? Até as atas das mesas também não querem que sejam fixadas, mas como é que fica então? O controle do voto, como é que fica? Isso atrapalha o controle do voto. Está a perceber? Então, para quem não tem nada a temer, não precisa desses artifícios todos para complicar o jogo. Não precisa. E então, eu simplesmente dizer que, pronto... A representação parlamentar dos A cabindas. questão, isso depende dos próprios partidos, né? São os partidos que fazem suas listas. Mas a sociedade civil A sociedade civil não faz lista nenhuma. fez sempre pactos. A sociedade civil não faz lista nenhuma, ela apenas responde se o partido político bater as portas, né? De alguma figura da sociedade civil e convidá-la, está tudo bem. Cabe essa figura da sociedade civil responder positivamente ou negativamente. Isso dependerá dessa figura da sociedade civil. Uma pergunta curiosa. Estávamos acostumados a chamar-lhe Padre Raul Tati, hoje Dr. Raul Tati. Sente-se incomodado quando alguém lhe interpela como padre? Mesmo que eu próprio quisesse apagar isto, não conseguiria. Porque Padre Raul Tati já é uma marca. Onde é que... Portanto, não tenho... Eu tenho dito às pessoas que estejam à vontade de chamar como quiserem. Portanto, não vejo qualquer problema nisto. Porque essa são páginas de uma vida inteira. Portanto, que não vou nem rasgar, nem apenas virar. Sente-se bem enquadrado onde está? Absolutamente. Ou esteve melhor enquadrado como sacerdote? A vida tem suas dinâmicas. Hoje como leigo, eu levo a vida tranquila, portanto, com novos desafios. Já não são os desafios do tempo do sacerdócio, portanto, não há comparações a fazer aqui. Foi muito próximo a Dom Paulino, pelo menos até a sua morte. Gostaria de ver os restos mortais de Dom Paulino pousarem na catedral? Absolutamente. E pelo que conhece, o que é que estará a impedir a transladação Não sei o que está a impedir, mas sei que já falei disto com o Sr. Bispo da Diocese, Dom Belmiro, e disse-me que estava a trabalhar nisto, para a transladação. Pelo menos como ideia e intenção já existe. Agora, vamos lá ver quando é que isso vai se realizar. E a pergunta central deste debate. Situação de Cabinda. Integração, autonomia ou autodeterminação? A julgar pelo cenário político angolano e internacional, onde é que os cabindas se devem atrelar? Desde sempre. Nunca, eu creio que vou ser sepultado com esta vontade férrea e com esta convicção. Espero que não haja nenhum Deus desta terra, não estou a falar do Deus do céu, mas um Deus desta terra, que me venha arrancar esta convicção. Para Cabinda, só a independência serve. Dizem que o Dr. Raul Tati é bastante radical e que nesta fase seria uma das vozes a incentivar por uma autonomia. Absolutamente não. Não sei o que chamam de radicalismo. Eu creio que deve haver apenas coerência. O radicalismo já é uma outra história. Porque se os cabindas passassem a ser radicais, isto aqui já virava, como eu disse no tribunal. Né? Portanto, o radicalismo muitas vezes funciona na base apenas emotiva. E a vertente racional fica, às vezes, descurada. E vai-se fazendo coisas que podem despoletar situações imprevisíveis. Com a atual situação, que soluções os jovens podem buscar, não havendo vontade política de se criar projetos e políticas de inversão da situação económica, que solução os jovens devem buscar para a sua autossustentabilidade? Bom, fala-se muito do empreendedorismo, não é? Seria o caminho. Mas mesmo o empreendedorismo também precisa de recursos. Pelo menos para impulsionar essa vertente. É verdade que às vezes o Estado vende sonhos à população, aos cidadãos, mas são sonhos que não realiza.
e os cidadãos compram esses sonhos e continuam a sua vida à procura da realização desses sonhos e nunca mais acontecem. Portanto, eu creio que se por um lado o Estado deve cuidar dos seus cidadãos, por outro lado não devemos ter ilusões de que o Estado vai fazer tudo por nós. Isto é uma ilusão. É preciso emancipação. A emancipação começa logo nas carteiras. É preciso ensinar os estudantes desde o ensino primário, não é? Emancipar-se para o desenvolvimento. Isto acontece assim no Japão, acontece assim na China e nas grandes chamadas economias emergentes. É emancipação para o desenvolvimento. 30 segundos. Falou muito aqui da SEAST que devia tomar uma posição sobre Cabinda, mas deixou entre linhas a situação do clero local e da necessidade de pregarem o Evangelho da Libertação. Que mensagem quer deixar para os seus colegas, antigos colegas? Ou, se não, ainda são colegas, porque continuará a ser sacerdote. São eles que devem pregar para mim, não sou eu que devo pregar para eles. Muito obrigado. Foi assim esta grande entrevista com o Dr. Raul Tati. Agradecemos a presença dos nossos colegas aqui nos estudos. Retiraram-nos as palavras pela última resposta que deu. Cristóvão Lema, muito obrigado por ter colaborado nesta realização. O nosso padre, Mavungo, colega da rádio, o João Gaca, a firmeza e a Neocleta que chegou à supervisão foi de José Silvino Samazunga, sou José Manuel. Muito obrigado aos que nos acompanharam nas redes sociais e nas ondas sonoras desta rádio. Estaremos convosco na sexta-feira para mais um debate informativo. Amanhã teremos então um espaço de inteira responsabilidade da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, para então discutirmos também algumas questões sociais e económicas da província. Bom fim de semana a todos. Quem é o presidente que faz isso?